Olá, queridos, Deus abençoe sua vida. Você que está me assistindo aí do outro lado, estou aqui na quinta aula do projeto Amigo de Deus. Na aula de hoje, nós iremos entender algo referente à questão da paternidade de Deus. Nós iremos, nessa noite, lidarmos com um contexto que talvez seja novo para você. Afinal de contas, todos os homens acreditam sim ser filhos de Deus. Essa é a ideia central das pessoas. E é isso que nós vamos desbancar deles essa noite. Nós iremos nessa noite tirar da mente das pessoas uma inverdade. Porque se você chegar em qualquer lugar, agora, as pessoas vão dizer assim, elas podem estar traficando, podem estar em um prostíbulo, podem estar em qualquer lugar, ela vai se achar filha de Deus. E nós vamos ver hoje o que a Bíblia fala sobre a questão de ser filho, se todo mundo é filho de Deus ou não. Nessa noite nós iremos abordar a questão sobre o tema filho ou criatura. Amém? Filho ou criatura, paternidade de Deus, filho ou criatura. Todas as pessoas acreditam ser filhos de Deus, mas a Bíblia relata uma outra coisa. A Bíblia aponta que todo mundo é criatura de Deus e passa a ser filho por adoção, né? O tema começa dizendo assim: como sabemos se uma pessoa é filha de Deus ou não? Como sabemos se uma pessoa é filha de Deus ou não? Vamos ver. Segundo a medicina, é possível saber se uma pessoa é filha de um homem ou não, por intermédio do exame de DNA, por análise dos cromossomos das duas pessoas. Eles conseguem provar se ele tem elos de genes ou não, ou seja, se ele é filho ou não daquela pessoa. Ou seja, humanamente falando, quando há dúvida de uma paternidade, é levado ao laboratório ali peças para poderem ser comparadas, é feito um exame do DNA, chamado exame de DNA, para saber se aquela pessoa é filha ou não da outra pessoa. Humanamente falando, você sabe se uma pessoa é filha de outra ou não quando você tem dúvida por intermédio de um exame de DNA. Agora nós vamos fazer um outro exame. Biblicamente falando, nós vamos ver como que é feito esse análise para saber se uma pessoa é filha de Deus ou não, se ela é filha ou apenas uma criatura de Deus. A Bíblia diz que uma pessoa só é filha de Deus se ela guardar a palavra de Deus. Pois quem não guarda a palavra de Deus não é filha de Deus, e sim apenas uma criatura de Deus. Aqui, Deus Criador, nós criatura. Deus Criador e nós somos criatura. Então, apenas Deus não é filho. Deus só é filho de Deus se ela guardar a palavra de Deus. Pois quem não guarda a palavra de Deus não é filho de Deus, e sim apenas uma criatura de Deus. Exemplo: Deus Criador, nós criatura. Passamos a ser filhos por adoção se ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. Aí sim somos aceitos como filhos de Deus. Nós só podemos ser filhos de Deus se nós praticarmos a palavra de Deus, senão continuaremos ainda como criaturas do Senhor. Vamos ler agora o que a Bíblia diz sobre isso. Jesus ele entra em um diálogo com algumas pessoas que elas estão assim afirmando categoricamente: nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão. E quem é filho de Abraão é filho de Deus, porque Abraão é pai da fé. Então, numa linguagem bíblica, as pessoas que são filhos de Abraão, elas são filhas de Deus. E Jesus disse: não, vocês não são filhos de Deus, o pai de vocês é o diabo. E eles então começam a questionar Jesus sobre isso. O texto está em João 8, 42 ao 47. Se você quiser ler antes também, você vai pegar toda essa parte do diálogo, onde Jesus está debatendo com os judeus ali que estão questionando, dizendo que são filhos de Deus, e Jesus dizendo: vocês não são filhos de Deus. Jesus está dizendo assim: olha, nem todo mundo é filho de Deus. Tem pessoas que não é filha de Deus. No versículo 47, 42, do versículo do capítulo 8 de João 8, 42, está escrito assim: disse-lhe, pois, Jesus:
Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amareis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Jesus está dizendo. Por que não podeis ouvir minha palavra? Vós tendes por pais ao diabo, e queres satisfazer o desejo de vosso pai. Olha Jesus dizendo aqui agora que nem todo mundo é filho de Deus, que tem pessoas que são filhas do diabo. Ok? Deixando bem claro, tem pessoas, quando nós nascemos todos como criatura, passamos a ser filho por adoção. É um processo que nós entramos de conhecimento e então somos adotados pelo Senhor. E Jesus disse, olha, vós tendes por pais ao diabo, vírgula. E ele diz assim, e queres satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não crês. Jesus está dizendo, eu digo a verdade e vocês não crêem. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vírgula, olha o que Jesus disse. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. É uma mensagem dura que Jesus está trazendo para aquelas pessoas. Jesus está dizendo, vocês não são filhos de Deus. E se você ler o texto antes, eles estão dizendo, não, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse, não, vocês não são filhos de Deus. Vocês têm por pais o diabo. O diabo é o pai de vocês, porque quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Por isso vocês não escutam, porque vocês não é de Deus. Vocês não são de Deus. É por isso que a responsabilidade sobre nós é muito grande. Quando nós olhamos para o mundo e vemos as pessoas perdidas, a gente precisa ter essa noção, cara, essa pessoa precisa ser filha de Deus, porque elas não são filhas de Deus mesmo, né? É óbvio que não vai chegar em todo lugar dizendo que a pessoa é filha do diabo, mas a verdade é, aqui ó, quem mente é filho do diabo, é o que a Bíblia diz. Quem faz a vontade do diabo, torna-se filho do diabo. Uma outra coisa que eu quero pontuar nessa mensagem aqui, que prova que nem todo mundo é filho de Deus. Por exemplo, Deus, Ele entregou o seu Filho, e a Bíblia fala que todo aquele que nele crê não perece, mas vai ter a vida eterna. Ou seja, todo pai, todo filho, na morte do pai, ele torna-se herdeiro, né? Todo filho, na morte do pai, ele torna-se herdeiro. Na morte de Jesus, os filhos herdaram a vida eterna. Por isso que o céu só é para filhos. Por isso que algumas coisas só é para quem é filho. Infelizmente, criatura não é filho. Pode passar a ser filho se confessar Jesus como Salvador, se entregar a sua vida a Jesus, entender o plano de salvação e entrar nesse projeto. Então passa de criatura a ser filho. Imagine que a terra é um grande orfanato e que por intermédio de Jesus nós podemos sermos adotados por Deus, né? A terra é um grande orfanato e por intermédio de Jesus nós somos adotados por Deus. Então, por isso que o céu não é para todo mundo, porque o céu é uma herança dos filhos. Só quem é filho terá direito ao céu. Só quem é filho terá direito a viver a eternidade com o Senhor. Então, que Deus nos ajude a guardarmos a nossa vida, a sermos filhos, porque como filho teremos direito a essa herança de um dia morarmos com o Senhor na glória e de experimentar o melhor da parte de Deus. Amém? Deus seja louvado. Vamos fazer uma oração como de praxe. Pode já vir para cá. Vamos fazer uma oração como de praxe, né? Não esqueça de pontuar isso. Você que está me assistindo aí agora, não esqueça de pontuar isso. A importância de mostrar para a pessoa que nem todo mundo é filho, porque nós nascemos criatura, passamos a ser filho por adoção. E depois você lembre de pontuar essa parte, se for possível, você lembre de pontuar que a herança da salvação, na morte de Jesus, né? Que Jesus é Deus, na morte do nosso Pai, herdamos o direito da salvação. Amém? Deus abençoe a sua vida.